Pessoal, bom dia a todos e a todas. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a termologia, lembrando que da última vez que nós falamos aqui, nós falamos sobre o comportamento térmico dos sólidos, relembrando, toda vez que um sólido qualquer recebe calor, aumenta a sua temperatura, significa dizer que as suas dimensões elas são alteradas. As dimensões comprimento, área e o volume, ou seja, recebeu calor, aumentou a temperatura, aumenta o seu volume. Perdeu calor, perde temperatura ou diminui a sua temperatura, significa dizer que diminui o seu volume. Dessa vez nós vamos estudar o comportamento térmico dos gases. Primeiramente, vamos tentar entender o que são esses gases. Lembrando que quando se trata de gases, eles não têm forma nem volumes próprios, nem volumes definidos. Então, o gás ele ocupa qualquer tipo de volume, seja ele cilíndrico, um cubo, uma esfera. E eles também, os gases, eles podem sofrer expansibilidade e compressibilidade. Eles podem aumentar, no caso, se expandir, mas também eles podem ser comprimidos, né? Então, nós temos aqui um exemplo. Se levarmos em consideração um tipo de gás contido dentro de um recipiente, então, à medida que ele é liberado, essas partículas elas vão ocupar toda essa dimensão, ou todo o volume. Quando se trata de gás perfeito ou um gás ideal, que será trabalhado aqui nesse estudo da física, lembrando que um gás ideal é aquele em que as colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas. Quando se trata de perfeitamente elástica, significa dizer que existe uma conservação de energia aí nesse caso, onde as partículas elas podem se chocar umas com as outras e também se chocar contra as paredes do recipiente. Os gases ideais são compostos exclusivamente por partículas de dimensões pontuais, de tamanho desprezível, que se encontram em movimento caótico e em alta velocidade. Então, as partículas, todas as partículas, elas se movimentam em todas as direções, ou em várias direções e com velocidade muito alta. Quaisquer que sejam os gases ideais, eles sempre contarão com o mesmo número de partículas para o mesmo volume. Então, por exemplo, se nós tivermos 1 mol de um determinado gás, eu poderia considerar um gás, por exemplo, o gás oxigênio, o gás hidrogênio, o gás carbônico. Então, se nós considerarmos esse tipo de gás, chamado gás ideal, qualquer mol, qualquer quantidade desse gás vai ter no seu interior 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Lembrando que este número aqui é um número chamado número de Avogadro. E sempre ocupará um volume igual a 22,4 litros. Então, 1 mol de qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, terá sempre 22,4 litros. E a quantidade de moléculas, 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. As variáveis de estado de um gás. Lembrando que as variáveis é um conjunto de grandezas macroscópicas que caracterizam uma condição de equilíbrio de um sistema de átomos e moléculas. Quais são essas grandezas? Grandezas como a pressão. Lembrando que a pressão nada mais é do que a força sobre uma determinada área. Então, se eu tenho aqui esse recipiente, se eu pressionar desta forma, eu vou perceber que quanto menor é a área, que seria essa parte aqui, quanto menor a área, maior vai ser a pressão. Se você pegar, por exemplo, uma caneta, aí claro, se você pressionar dessa forma, você vai perceber que quanto menor a área, ou seja, no bico da caneta, você vai perceber que vai existir uma maior pressão. Por quê? Por causa da área que é menor. Então, quanto menor a área, maior vai ser a pressão. Com relação ao volume também, nós temos vários tipos de volume. Lembrando que desde um volume menor até um volume muito maior, né? E com relação à questão da temperatura, temos a temperatura inicial, a temperatura final, a temperatura do próprio ambiente. Isso deve ser levado em consideração nesse estudo aqui. E também o número de mols, ou a quantidade de moléculas de um determinado gás, né? Como foi mencionado aí, as condições normais de temperatura e pressão, quando se trata, por exemplo, da temperatura,
Lembrando que nessas condições normais, a temperatura que nós vamos trabalhar aqui vai ser a temperatura na escala Kelvin, onde 273 Kelvin corresponde a 0 graus Celsius. E a pressão vai ser trabalhada nesta unidade. Pode ser em 1 atmosfera, no caso 1 atm, que é o correspondente a 760 milímetros de Hg. Eu posso também utilizar 76 centímetros de Hg. Lembrando que esse Hg é mercúrio, né? Se levarmos em consideração uma coluna de mercúrio, nas condições normais de temperatura e pressão, quando ela é feito algum processo para trabalhar sob a pressão, lembrando que a pressão de 1 atm vai corresponder a 760 milímetros de Hg. Quando se trata de transformações gasosas, certa quantidade de um gás sofre uma transformação de estado quando pelo menos duas de suas variáveis se modificam. Lembrando que as variáveis que eu considerei foram a pressão, volume e temperatura. Aqui eu não vou destacar a outra unidade, que foi o número de mols, mas ela vai ser trabalhada mais à frente. Quando se trata de transformações gasosas, nós temos a transformação do tipo isométrica. A isométrica, ela está baseada na lei de Charles. Isométrica também pode ser conhecida como isocórica ou isovolumétrica. Quando se trata de isovolumétrica, significa dizer que o volume é constante. Então nós temos a seguinte situação: quando se mantém o volume constante de um gás, a pressão será diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então nós temos aqui um exemplo. Lembrando que aqui eu tenho P1, pressão 1, é uma força sobre uma determinada área, a uma temperatura T1. E aqui eu tenho uma pressão P2, uma temperatura T2. Então, há volume constante. Se nós pensarmos, por exemplo, uma panela de pressão contendo ali uma determinada quantidade de volume, se por acaso você vai cozinhar um feijão, aí, claro, você percebe que na panela de pressão, quando aumenta a pressão, significa dizer que a temperatura de cozimento vai ser maior. Então, nós temos esse gráfico aqui, ó. Lembrando que, ó, desse lado nós temos o volume, significa dizer que o volume é constante. Aumentando a pressão, aumenta a temperatura. Ou vice-versa, aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Lembrando aí da panela de pressão. Quando aumenta a pressão da panela, significa dizer que a temperatura de cozimento vai ser maior. Aí, claro, com relação à lei de Charles, a lei de Charles vai ser conhecida por esta equação aqui. Lembrando que nós iremos trabalhar também com equações, que isso aqui pode ser provado matematicamente. Então, P1 dividido por T1 é uma relação aqui, vai ser igual a P2 dividido por T2. Então, o resultado disso vai ser sempre uma constante, um valor constante. Um outro tipo de transformação é a chamada transformação isobárica. O que vem a ser a transformação isobárica? Também conhecida como lei de Charles-Gay-Lussac. Isobárica significa dizer que a pressão ela vai ser constante. Por exemplo, quando se mantém a pressão de um gás constante, o volume será diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então, como já foi visto anteriormente aí, quando se trata de volume e temperatura, aumentou o volume, significa dizer que aumenta a temperatura. Ou aumenta a temperatura, aumenta o volume. Diminui a temperatura, diminui o volume. Então, nós temos aí nessa simulação o seguinte, ó. Observa que a pressão aqui está de 1,5. Aí, claro, a temperatura ela passa de 250 para 450. Aumentando a temperatura significa dizer que aumenta o volume. Observa que eu tenho dois pesos aqui, indicando que a pressão ela é constante. Quando a pressão é constante, significa dizer que a transformação é do tipo isobárica. Então, nós temos aí a representação também deste gráfico. Observa que neste gráfico eu tenho de um lado V de volume e do outro T de temperatura. Então, nós temos um gráfico crescente, né? Aumenta
a pressão, não aumenta a temperatura, aumenta o volume. Diminui a temperatura, diminui o volume. Então nós temos aí nesse gráfico, ó, a pressão em vermelho aqui, a pressão é constante, aumentando a temperatura, aumenta o volume. Aumenta a temperatura, aumenta o volume. Significa dizer que são grandezas diretamente proporcional. Aumenta a temperatura, aumenta o volume. Então nós temos essa equação. A equação vai ser dada pela relação V1 dividido por T1. Lembrando que quando se trata de V1, eu estou me referindo ao volume inicial, temperatura inicial. Volume 2, volume final, temperatura T2, temperatura final do sistema. Uma outra transformação é a transformação isotérmica. Isotérmica quando envolve a temperatura constante. Então, ó, isovolumétrica ou isométrica, o volume é constante. Isobárica. Isobárica quando a pressão é constante. Isotérmica quando a temperatura é constante. Então, essa temperatura, no caso da transformação isotérmica, também conhecida como lei de Boyle-Mariotti, diz o seguinte: quando se mantém a temperatura de um gás constante, a pressão e o volume serão grandezas inversamente proporcionais. Serão grandezas inversamente proporcionais. Quando diz inversamente proporcional, aumentando a pressão, diminui o volume. Então, nós temos aí este gráfico dessa simulação. Observa que aumentando a quantidade de pesos aqui, aumentando a pressão, diminui o volume, né? Então, nós temos essa representação deste gráfico. Observa que esse gráfico aqui, ele é conhecido como um gráfico de uma isoterma. Isoterma, então esse gráfico é conhecido como isoterma, né? Observa que é uma parábola, uma semiparábola. Então, com relação à simulação, nós temos, ó, quando a temperatura é constante, aumentando a pressão, diminui o volume. Então, ó, se nós considerarmos, por exemplo, aqui, ó, aqui eu posso considerar que aqui eu tenho uma certa quantidade de gás. Se eu fizer com que esse gás não saia daqui, no caso tampando, e se eu apertar, eu vou perceber que quando eu aumento a pressão, o volume diminui. Se eu solto, quando diminui a pressão, o volume tende a aumentar. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quando aumenta a pressão, o volume diminui. Quando eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Então, nós temos essa simulação aí, né? E, claro, essa transformação isotérmica vai ser também conhecida por esta expressão ou por esta equação. P1 multiplicado por V1 é igual a P2 vezes V2. Com relação à equação geral dos gases, lembrando, quando se trata de equação geral dos gases, significa dizer que todas as três unidades, elas serão trabalhadas nesse processo. A pressão, ou seja, a pressão P1, vai existir uma pressão P2. Volume V1 vai existir um volume V2. E a temperatura T1 também vai existir uma temperatura T2. Então, nesse caso aí, nós iremos trabalhar com a seguinte expressão, ou a seguinte equação, que é chamada de equação geral dos gases. P1 multiplicado por V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. E nessas situações, a divisão desses valores aqui sempre vai ser uma constante, como foi mencionado anteriormente aí. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido que quando se trata de transformações gasosas, as unidades que serão relatadas aqui ou serão relacionadas serão as unidades de pressão, volume e temperatura. Então, de acordo com o tipo de transformação, nós teremos três tipos. Do tipo isobárica, quando a pressão ela é constante, isométrica, quando o volume é constante, e isotérmica, quando a temperatura é constante. Então, quando se trata de transformações gasosas, nós temos esses três tipos aí. E eu espero que vocês tenham compreendido quando se trata de transformações gasosas, e até a próxima aí.